Bom, pessoal, desculpa pela qualidade do vídeo, né? Porque eu tô utilizando ali o Zoom para eu conseguir compartilhar o mapa com vocês. Hoje eu vou fazer a mapa análise do candidato Lula, Luiz Inácio Lula da Silva. É um mapa bem controverso, né? Porque tem muita gente que tem dificuldade de encontrar o mapa dele de verdade. A gente tem dificuldade até de saber exatamente o dia que ele nasceu. Esse é o mapa que eu considero que tenha mais sentido e ao longo das explicações do mapa eu vou explicar o porquê também, tá? Enfim, vamos lá, né? Que é legal analisar mais um mapa, né? Eu acho muito interessante isso. Inclusive eu aceito sugestões, tá, gente? De quem quiser, gosta de alguma pessoa, alguma figura aí. Pode deixar nos comentários aí que eu vou começar a fazer essas análises de mapa. Eu fiz do Bolsonaro, fiz do Dahmer. Bem aleatório, né, gente? Bem aleatório. Eu só tenho dificuldade de analisar mapa de ator, atriz, porque são personagens, né? Então é um pouco difícil de fazer esse tipo de análise. Então eu não conheço muito da vida deles, né? Mas vamos lá. Então, esse mapa que eu vou analisar, ele é do dia 27 de outubro de 45, às 6h10 da manhã, em Garanhuns, tá? Garanhuns, não sei falar. Até o Lula, no último debate, ele falou, né? Vai ser meu presente de aniversário ganhar as eleições, né? Que vai ser 2 dias, 3 dias depois do aniversário dele, né? Enfim, vamos lá, vamos ver. Eu vou dar umas pistas pra vocês também em relação a isso, tá? É um brinde que eu vou dar pra vocês de pistas sobre essa questão. Nesse caso desse mapa, o ascendente abre a 21 graus e 45 minutos de Escorpião. E esse é o primeiro ponto que eu vou falar pra vocês do porquê que eu acho que esse é o mapa verdadeiro. É muito evidente que ele tem algum aspecto mercurial, tá? Mercúrio, ele é um planeta bem rápido e próximo do Sol. Vou até pegar minha canetinha aqui, bem cafona. Aqui é o Mercúrio, tá? Tá bem coladinho aqui no ascendente. E qualquer coisa que a gente tem aqui no ascendente, ela reflete muito na aparência, no físico, ainda mais com essa proximidade, tá? E o que isso quer dizer? Que a fisionomia ela vai ser muito próxima disso aqui, tá? E a gente vai ver isso porque ele tem muitos traços mercuriais, né? A evidência nas orelhinhas ali, que muitos cartunistas puxam muito isso, né? Um aspecto um pouco até infantil, por mais que ele seja bem velho, né? Uma infantilização, assim, né? A gente vai ver isso. O escorpião, ele traz uma marca nas sobrancelhas bem marcadas, bem evidentes, né? Enfim, ele tem um pouquinho de cara de rato, né? A gente não pode negar, independente de você ser a favor do Lula ou do Bolsonaro, ele tem um pouquinho de cara de rato. E Mercúrio, ele rege os ratos, tá? Tanto que é engraçado, a gente faz uma alusão, né, das correspondências aqui de Júpiter com os elefantes, né? Aquela coisa grande, pesada, e eles têm pavor do rato, né? Que eles são pequenos, roedores, têm medo de entrar na tromba deles, né? Então tem essas brincadeirinhas ali. É o macro, né, e o micro. É o juntar, o unir e o separar, né? Então aqui a gente vai ter a dissolução, o separar, o dividir, né? Mercúrio, ele seleciona aquilo que serve, aquilo que não serve, aquilo que presta, aquilo que não presta, e ele vai trazendo uma espécie de organização, né? Tem relação com o próprio signo de Gêmeos e de Virgem, né? Então a gente vai ter uma ênfase aqui de assuntos de casa 11 e de casa 8, né? Para esses interesses aqui, né? Um interesse e uma movimentação. A motivação é marcial e o próprio regente do ascendente também, né? A gente vai ter... Perdão, a motivação é lunar, tá? Porque o regente do ascendente tá num signo da Lua, regência da Lua. E a gente vai ter um trio aqui, né? De Lua, Saturno e Marte. Saturno, Marte e Lua, dentro dessa ordem, tá? E o que isso significa? Essa é uma lua fleumática e ansiosa, porque ela tá num grau anarético, praticamente, né? E ela está minguando, ela está se recolhendo, ela está se aproximando do Sol, tá? Esse Sol aqui anotem, porque vai ter uma coisa muito interessante que eu vou falar sobre esse Sol.
É, e aqui a gente já vê também uma marca de dificuldade no nascimento, porque o próprio regente do ascendente está colado com Saturno e com a Lua, e ele está enfraquecido aqui nesse signo. Então, provavelmente teve ali uma dificuldade, uma dificuldade em começar as coisas, em ser assertivo, né, nas suas ações, e uma ação bem voltada ali para essas questões emocionais, tá? Por esse princípio emocional. O Mercúrio, ele traz uma certa facilidade na adaptação, e o signo de Escorpião, que a gente vê bem enfatizado aqui, ele traz uma certa máscara, porque ele vê o mundo inteiro como uma ameaça. Então, ele procura se prevenir para evitar ali algum tipo de decepção ou cilada ou alguma coisa do tipo, né? Você pode ver o próprio comportamento do escorpião, ele é de arredio, né? Ele tá sempre em frestas e buracos mais escuros, como uma tentativa de se proteger de qualquer perigo e de qualquer enfrentamento ali, de qualquer dificuldade. Então, é aquela regra do se prevenir do que remediar, né? E o caranguejo, que é o signo de Câncer, onde está o Marte, é uma debilidade para Marte. Porque Marte, que ele é o guerreiro, um Marte equilibrado, ele vai para ação de uma forma honrosa, procurando as honrarias. Então, se esse Marte ele não é trabalhado, ou seja, se a pessoa não desenvolve uma arte marcial, se ela não se envolve com policiamento, como policial, salva-vidas, militar, alguma carreira que tem essa desenvoltura do Marte, da energia marcial, a tendência da pessoa é se tornar covarde, tá? Ela não vai ter essa assertividade na ação. E você pode ver, inclusive, grandes lutadores que tem Marte em Touro, Marte em Câncer, né? Pode são lutadores e tem esse Marte debilitado, justamente. Talvez eles tenham percebido esse movimento e, opa, eu quero ser corajoso, eu quero ter esse treinamento, né? E muitas vezes não é uma coragem nata, tá? É saber a estratégia, né? Saber a ação. Hoje teve, inclusive, um atentado em São Paulo, né? A gente viu contra o governador. Então, o que aconteceu ali? Se você repara bem no vídeo, quem tem um treinamento militar estava tranquilo ali, né? Tem aquela relação de vou focar aqui, que tem um perigo aqui, e tá tudo bem, vou salvando as pessoas e mantenha a firmeza. Quem não tem esse preparo militar, esse preparo policial, fica com medo. Então dava para ver os pessoal da mídia, os repórteres, né, todos um pouco assustados, um pouco nervosos, né? E quem tem esse treinamento fica mais tranquilo. Então pode ser uma coragem nata que as pessoas desenvolvem, mas pode ser um treinamento. Então, se você tem um Marte debilitado, é interessante procurar exercitar ele dentro desse treinamento, tá? Se você não tem esse exercício de policial, de militar, de alguma coisa assim, ele tende a ficar com uma dificuldade na assertividade da ação, tá? A pessoa tende a ficar bem mais apavorada ali na questão de como agir, ok? Enfim, e voltando aqui para essa questão emocional, né? Esses sentimentos mais fleumáticos, mais recolhidos, a gente vai ver essa predominância, né, de ação com base naquilo que se sente e também o que se sente dentro de uma ardência marcial. Então, é bem comum a pessoa ter sentimentos de raiva, de indignação, de tentativa de se proteger, né, das emoções ou não demonstrar fraquezas emocionais, se protege muito. Por mais que a Lua esteja em dignidade, se ela está com 2 maléficos, é bem complicado para a própria Lua, tá? Já é uma questão separativa, então ao longo da vida ele pode ter trabalhado essa questão da segurança emocional, né, de confiabilidade ou não, né? Não convivo com ele para saber. Enfim, então a gente já tem bastante informação só nesses pequenos pontos, né? A questão da própria aparência, do ascendente em Escorpião, que traz essa necessidade de busca por segurança, estabilidade, tem uma desconfiança muito grande em relação aos outros, né? E enfim, e essa aspiração também por algo grandioso. Pode ser religião, pode ser a questão própria de cargos importantes, cargos de autoridade, e ser visto como uma referência aqui
adorada, né? Da questão da adoração. Então, pode ser um líder religioso, um líder, no caso político, né? Tem essa aspiração. E por que eu não falo da mesma forma como eu falo do Bolsonaro da questão da religião, né? Porque aqui a gente não vê muita expressão dele de religião, né? Ele fala que casou na igreja, que tem amigo padre, XYZ, mas ele não defende publicamente tanto a religião quanto o outro candidato, que é o atual presidente, né, o Bolsonaro. Então é uma versão um pouco diferente de Casa 9, tá? Que a gente pode encontrar tranquilamente, dependendo da situação. Outro assunto de Casa 9 é as relações internacionais também, né? Que ele também apresenta relações internacionais aí, né? Com outros presidentes, né? Outros chefes de Estado ali. E é interessante que o mapa dele também é bem para fora, bem voltado para o exterior, ou seja, mais desinibido, mais público, né? Mais voltado, é praticamente o mapa inteiro, né? A gente vê aqui, voltado para a realização no mundo, para fazer as coisas para o mundo. E um outro ponto importantíssimo é essa relação aqui do Plutão no meio do céu em Leão, tá? O Plutão, ele vai falar sobre uma necessidade de exercer o poder, tá? De controle. E um Plutão no meio do céu, ele mostra muita evidência disso, numa necessidade de ter controle sobre todas as situações e circunstâncias. E também uma possível aspiração a posturas de poder. Às vezes não vai ser pública, direta, às vezes é indireta. Já conheci casos bem pesados de Plutão no meio do céu, inclusive Plutão no meio do céu em Escorpião, assim, sabe, bem pesado, que falavam sobre... Eram pessoas que tinham trabalhos, assim, como terapeuta, mas era, assim, você percebia depois das atitudes uma certa má conduta, né? Eu tenho que cuidar muito com as palavras aqui. Má conduta em relação aos clientes, então havia muita manipulação, tá? Então o Plutão, quando ele tá muito em evidente, a pessoa pode ser 880, né? Ou usar para coisas boas ou para coisas ruins. Outro ponto em evidência que a gente vai ver aqui é essa conjunção, tá? De Netuno, Vênus, Quirón e Júpiter, tá? Em Libra, ilusão, prazeres, dinheiro, ferida e abundância, tá? Só pelas palavras-chave e além do mais de reger a casa 12, né, que é dos inimigos ocultos, dos maus espíritos, a gente já consegue entender um pouco melhor o que isso pode significar, né? Só com as palavras-chave aqui. E além disso, a gente vai ter Vênus regendo tanto a casa 7 quanto a própria casa 12. Então, cuidar muito com parcerias, né, com casamento, com acordos e tudo, ilusões nos relacionamentos, né, fazer parcerias com pessoas que não se conhecem direito, né, até mesmo dificuldade em administrar o dinheiro, né, porque a gente da 2 está na 12, né, com Quirón, então uma dificuldade financeira, uma dificuldade ali com valores, né, com aquilo que se valoriza, é uma ferida muito grande. Isso pode indicar também problemas, ele possivelmente tem muito problema aqui na garganta, tanto porque a gente vai ver esse eixo aqui, tá? Quanto esse próprio Vênus aqui, tá? E o próprio regente da 2, que também pode significar garganta, né? Tireoide, essas coisas aqui, conjunto com o Quirón, que indica uma ferida. A dificuldade na voz, na fala, na comunicação, né? E o Mercúrio, por mais que ele esteja peregrino aqui, ele tá com uma energia muito grande, né? Ele continua dentro daquilo da fala articulada e na defensiva sempre, né? Quando a gente tem esse posicionamento, assim, escorpiano, a pessoa tende a ser bem na defensiva. Bom, eu fiquei de falar também a respeito desse Sol, tá? Esse Sol aqui, gente, a gente vai ter um eclipse bem aqui, ó, tá? Vai ser agora, dia 25 de outubro, vai ser a 2 graus exatos de Escorpião. O que isso significa? Que vai passar em cima do Sol. O Sol, gente, ele é vitalidade e ele tá regendo também a casa 10, que vai falar sobre a parte profissional. Então,
vai dar uma mexida muito forte na vitalidade, na saúde, tá? Nas questões aqui bem importantes relacionadas a sol, a reconhecimento, porque o eclipse, ele interrompe um pouco do brilho do sol. É uma comparação para quem consegue entender melhor, é o período da quaresma, tá? O período da quaresma para os católicos é assim, é como se Deus se recolhesse, se retirasse. Então, aquela facilidade de proteção espiritual, ela fica um pouco mais recolhida. E a gente tem que se virar um pouco sobre nós mesmos. Então, tende a ter mais tentação, tende a ter mais provação, mais vexação, mais desafio. Então, é um momento, um período de exercitar mais as nossas virtudes, a nossa coerência, a nossa verdade, o nosso propósito, a nossa caminhada, né? Esse é o período da quaresma. O eclipse, ele vai também falar sobre que hábitos que a gente está mantendo, quais valores que a gente está tendo, se a gente está sendo verdadeiro e honesto, a gente está cuidando bem da gente mesmo, a gente está cuidando da nossa saúde, né, do nosso propósito espiritual, do nosso desenvolvimento espiritual. Então, o eclipse no Sol, ele é muito forte por causa disso, ainda mais regendo no meio do céu. Aqui, no caso, pode ser que fale sobre a carreira, né, o status, etc., né, e aqui principalmente sobre a saúde. Tem muito mais significado um eclipse de sol e próprio simbolismo do eclipse, tá? É interessante vocês olharem no mapa de vocês também. Eu vou deixar o link aqui na descrição de algumas aulas de um curso sobre astrologia do eclipse, tá? Eu fecho e abro esse curso dependendo da disponibilidade. Ele também está com tabelas anexadas sobre os eclipses e os graus que vão ocorrer até 2000 e não sei tanto lá, que eu já esqueci, coloquei muitos anos aí pra frente. Para vocês conseguirem averiguar, montar o mapa de vocês, saberem identificar no mapa de vocês onde vai ter eclipse, quantos graus que conta, o que significa o eclipse nesse ponto, o que tem que cuidar, enfim, são umas aulas bem explicativas e bem didáticas, começando do zero e passando um simbolismo avançado, porque tem a parte histórica do eclipse também. Então, é bem interessante. Deem uma olhada na descrição das aulas e aproveitem que ele tá aberto e tá num valor bem acessível para vocês poderem parcelar também, tá? Então, aproveitem aí depois do vídeo ou até mesmo agora, já abram para não esquecer, tá? A gente vai ter 2 eclipses ainda esse ano e todo ano a gente tem pelo menos 4 eclipses, ou seja, você tem 4 oportunidades de ter algum eclipse no seu mapa. Então, confira sempre. Então, essas aulas desse curso vão te dar a possibilidade de você ter a autonomia de verificar se vai ter eclipse no seu mapa e de saber o que significa isso, tá? Então, aproveita, o link tá aqui na descrição. Voltando aqui. É complicado. Outra coisa que a gente tem bem pertinho desse Sol aqui é essa lua escura com uma cruz embaixo, né? Que é a tal da lua negra, tá? A lua negra, ela também é conhecida como Lilith, tá? Mas eu vou falar sempre lua negra, tá? A lua negra, ela fala sobre coisas bem difíceis, né? Dentro da tal mitologia, né? Ela foi a primeira esposa de Adão. Ela era 100% mulher externamente e homem internamente. A gente tinha essa relação do ser adâmico, né? Então, tinha essa manutenção do ser yin e yang e enfim, ela tinha essa energia aí bem complicada, né? Bem mais forte, em igualdade, né? E por conta disso, ela acabou caindo bem antes. Ela acabou caindo não porque ela não queria ser submissa a Adão, aquela historinha toda, né, do papo que as feministas usam e coloca o nome da lua negra nas filhas. Gente, é um nome de um demônio, tá? A lua negra, ela é um demônio. Por isso que eu não fico falando o nome, inclusive. É um demônio feminino que trouxe todo um movimento atual que está em evidência no meio feminino e que contaminou, inclusive, hipnoticamente, muitos homens, né? Que tira o direito do homem, da família, né? Da preservação do lar, da manutenção da casa e exalta comportamentos que são prejudiciais para a saúde das mulheres, inclusive, né?
onde há uma queda do feminino e da feminilidade. E aqui, inclusive, esse aqui é um signo de debilidade para as mulheres, tá? Porque ele é um signo de exílio de Vênus e queda da Lua. Ele é um signo bem prejudicial, assim, para os assuntos femininos. E aqui a gente vê esse magnetismo, porque a gente tem magnetismo aqui, facilidade na comunicação e na fala aqui, magnetismo aqui e magnetismo aqui, tá? Popularidade, facilidade. E esse magnetismo, ele é impositivo, ele dá facilidade de hipnose. Inclusive, aquele terapeuta que eu falei que tinha o Plutão e Escorpião no meio do céu, agora eu nem lembro se não era em Leão também. Eu teria que puxar agora o mapa para averiguar. Se utiliza muito a hipnose, tá? E a hipnose, gente, ela tá muito atual nos dias de hoje, ela é muito usada em propagandas, em seriados. Você pode reparar quando você tá assistindo Netflix, né? Seu olhinho vai daqui pra lá, daqui pra lá, daqui pra lá, né? Que é o movimento que a gente faz no sono REM, que é o movimento que a gente tem quando a gente tá sonhando e reprocessando as informações do dia a dia. Ou seja, a gente está assentando no nosso cérebro novas informações. E é um período de extrema vulnerabilidade. Quando a pessoa está com fome, está com sono, né, está com sede, está com a guarda baixa, ela não está atenta, ela tem uma susceptibilidade maior a tomar decisões imprudentes e a ser hipnotizada, tá? Tem um filme bem interessante que é o Run, acho que é Run o nome do filme, né? Que tem o rapaz, né? Ele é negro e ele se relaciona com uma mulher, vai conhecer a família dessa mulher, aí tá tendo uma festa na casa dessa família, ele não sabia, né? E a mãe dela é hipnoterapeuta. E ele ele fuma, então ele tem uma vontade muito grande de fumar, sai de madrugada pra fumar, escondido, porque ninguém lá gostava, né? E ela aproveita que ele tava com sono, com a guarda baixa, mexe com a xicrinha ali e começa a hipnotizá-lo, né? Então, gente, hipnose é uma coisa muito fácil. Quem tem as técnicas, te hipnotiza assim, ó, muito fácil. Muito fácil. Um susto pode gerar hipnose também, tá? O estilo da frase afirmativa também, enfim, tá? Eu tô falando isso porque a tendência aqui de magnetismo natural é muito grande, mas se a pessoa tiver conhecer as técnicas dos recursos, ela pode utilizar, como por exemplo, se falar diretamente para a câmera, né? Falar de forma impositiva, falar da forma presente como ela quer, a ênfase naquilo, né? O olhar, o direcionamento, são técnicas ali, né, que podem ser utilizadas. Além de gesto corporal, alguns tipos de toque no corpo, enfim, são várias técnicas que podem ser utilizadas. Além disso, essa lua negra, além de falar sobre esse magnetismo, sedução, etc, né? A lua sedutora agora, né? Brincadeira, gente. Além de falar desse magnetismo, desse poder, ela vai falar alguns assuntos que são em evidência na vida dessa pessoa, né? Como, por exemplo, essa liberação, né, da sexualidade, tá? Como também as faltas de responsabilidade, né, com a consequência desses atos. A gente vai ver, por exemplo, o interrompimento da gestação. Quando a gente tem essa marca aqui, nesse período gestacional, pode ser uma marca de tentativa de interrupção da gestação. Aqui a gente vê no meio da gestação ou do meio para o final da gestação uma tentativa de interrupção da gestação, tá? Que pode ter tentado ocorrer com ele e gerado algum tipo de situação ou alguma magia negra feita ali nesse período, tá? Um oferecimento, alguma coisa assim, enfim. Pode ser uma coisa ou outra. Porque essa lua negra, ela também vai falar sobre magia negra, tá? Além do interrompimento da gestação, ok? Principalmente proposital, ok? Então, são temas, assim, que a pessoa pode vivenciar.
se ela não milita contra aquilo, como é que é o nome da palavra? Incessantemente, veemente, né? Aquela coisa assim, milito contra, prendo pessoas que fazem isso, não sou a favor, é uma coisa monstruosa, horrível, ela tem um pezinho lá, entende? Não tem como ficar em cima do muro em relação a isso, ok? Forçado, coisas agressivas, dentro desses temas ali que eu tava falando, né? Tem que cuidar com o que eu falo aqui também, ok? E a gente vê as outras marcas em relação a isso, com o próprio regente da 5, que vai falar sobre a relação, né, entre homem e mulher, ou não, né, na 12 com o Quiron, ok? Então, também é um indício ali de alguma deturpação ou debilidade ou forçado nessa questão de 3 pontinhos, né? Vocês já sabem. Além do Vênus com Netuno, que também pode trazer essas dificuldades. Então, assim, não tem nem onde defender, tá? Não tem nem como defender, é bem complicado mesmo. É um mapa bem complicado. Quando eu olhei, eu levei um susto, mas ao mesmo tempo já imaginando, ele tinha que ter um Mercúrio no ascendente. Por isso que eu acho que é o mapa mais enfático, porque ele é uma figura extremamente mercurial. E Mercúrio, não sei se vocês sabem, mas ele rege os ladrões e a mentira também, tá? Claro que a pessoa pode ser um excelente profissional, pode ser um bom vendedor, né? Mas o Mercúrio, gente, ele transita entre reinos. Então, ele passava do Olimpo para a Terra, para o Hades, né? Ele transita entre reinos. Ele pregava muitas peças. Então, ele ficou com essa regência ali dessas transições, dessa comunicação. Então, pode ser um grande comunicador, sim, mas sempre tem que tomar muito cuidado para não cair no lado negro do Mercúrio, tá? Para não cair nessa deturpação mercurial. Enfim, pessoal, vou ficando por aqui. Tem muita coisa para ser falado ainda. Esse eclipse vai dar o que falar. Bem complicado, né? Tem a possibilidade dele se manifestar uns meses depois ainda, mas a gente já vê isso na aparência, né? Na situação de saúde apontando. E há alguns outros significados. Então, se você quer saber mais sobre o eclipse, tem essa aula aí, tá no link na descrição, para você olhar no seu próprio mapa também e tirar suas dúvidas sobre eclipse. E, enfim, são alguns pontos, mas existem vários outros pontos pra gente falar. A gente pode olhar o mapa progredido da Revolução Solar para ter mais ideias sobre possibilidades de quem ganha essas eleições, né? Eu vou ficando por aqui. Não deixe de curtir, comentar, compartilhar, deixar suas sugestões para outros vídeos de outras análises que você queira ver, né? E também tem outros vídeos muito interessantes aqui no canal, tá? Então não deixe de assistir para eu contabilizar minhas horas e conseguir monetizar. E se alguém achou ruim a análise que eu fiz, pode comentar aqui porque é bom, porque aumenta meu engajamento, eu vou responder xingando, vai ser bem interessante. Mas se você gostou, melhor ainda, aí comenta assim que eu vou comentar embaixo, a gente aumenta o engajamento. E é isso aí, tá, gente? Obrigada!